Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Fala aí pessoal, esse aqui é o segundo exemplo que a gente vai ter aí em Python, vai ser o segundo vídeo aí que eu estou lançando e hoje eu vou explicar o que são funções em Python. Assumindo que se você está nesse vídeo você viu o primeiro, se não volta no primeiro, caso você não saiba exatamente como instalar o Python ou como usar o Python, que lá eu explico como instala o Python, o que é o Python e por aí vai. Então aqui, voltando, esse aqui é o segundo exemplo, tá? Explicando o que é funções. Eu já rodo ele, mas antes eu vou explicar o que esse pequeno trecho de código está fazendo. Eu tenho esse arquivo aqui chamado functions.py, tá? E o nome está em inglês de propósito, tá? Eu queria deixar já que é interessante para vocês quando estudar Python, aprender ou qualquer outra tecnologia ou linguagem de programação que se habituem com o inglês, tá? Acho que eu mencionei isso no primeiro vídeo, mas o inglês vamos dizer assim, é fundamental na computação. Muitas coisas você só vai encontrar manual, sites, etc. em inglês. E às vezes a tradução não vai ser amigável. E para quem já está acostumado aí, para quem já é da área, às vezes você entra num Stack Overflow da vida, etc. Procurando algum trecho, algum problema, alguma coisa, e vai estar em inglês. Então, indico bastante que se habituem com o inglês. E no caso aqui, dar nome às coisas no código em Python em inglês facilita que se algum dia você esteja trabalhando em algum projeto, em alguma situação onde tenham pessoas, sabe, de outros países, etc., você consiga colaborar com elas num idioma comum. Então, o inglês, assim, é bem crucial e trivial, eu diria, tá? Então, eu acho bem interessante seguir com a nomenclatura em inglês. Bom, aqui o functions.py que se traduz para funções.py, o ponto .py a gente sabe que já é a extensão do Python. Aqui eu tenho esses primeiros trechos aqui que são duas funções, tá? Então, da linha 1 a 3 é uma função, da linha 5 a 7 é outra função, tá? O Python, ele trabalha com um esquema de indentação, tá? Então, primeiro eu vou explicar aqui esse trecho 1 aqui. Esse trecho 1 aqui, o def vem de definition, definição. Então, quando você declara aqui a palavra def e depois um nome, significa que você está iniciando a declaração de uma função. É, declarações de funções, para ficar claro para quem não está entendendo o que é uma função, etc., é como se fosse um manual. Ou seja, aqui é o protótipo, é o que ela faz, é como se você ler um manual e dizer, olha, isso aqui vai fazer isso, só que você ainda precisa executar, essa função ainda precisa ter uso. Então aqui é a definição dela, é como de fato ela vai se comportar. E por que funções, tá? Acho que é legal explicar também isso. Em programas muito grandes, em sistemas, em softwares, etc., ou até se a gente trabalhar com a nuvem aí usando o Google Cloud Functions, o Lambda da AWS, etc., você é obrigado a desenvolver algo em funções, tá? E projetos grandes não tem como você não desenvolver pensando em funções e até outros conceitos muito mais avançados, tá? Então, funções, elas são muito utilizadas, elas têm um propósito de reuso, elas têm um propósito de segmentar seu programa, de dividir ele em partes, sabe? E que até em caso de problema você consiga mais facilmente diagnosticar aonde está o problema, em qual função está dando o problema. Então você corrige pontualmente uma função que está causando um problema, ao invés de passar pelo código inteiro, às vezes um código muito extenso, para tentar identificar onde está um bug e um problema. Então aqui na linha 1 tem a definição da função, que ela sempre vem com o nome def, que é uma palavra reservada, ou seja, algumas palavras você vai ver no Python ou várias linguagens de programação que elas são reservadas, elas têm um objetivo ali, você não pode usá-las para outra coisa, tá? Então, depois do def, você dá um espaço e digita o nome da sua função. O nome é importante que ele seja algo claro, tá? Aí tem que fazer sentido, e a pessoa que for ler essa função, você tem que pensar sempre no próximo.
eu fiz um programa, estou num projeto, eu fiz uma função. Tá, mas quem vai executar essa função, ou quem às vezes vai usar ela, é uma outra pessoa. E essa pessoa às vezes vai lá olhar, ela tem que entender o que é aquilo, tá? Então aqui está o nome da função, e para esse programa aqui, para esse exemplo, eu vou trabalhar um exemplo clássico e fácil para a gente mexer com função, que é conversão de temperatura. Conversão de temperatura a gente aprende lá no segundo grau, conversão de temperatura entre Celsius, Kelvin, Celsius, Fahrenheit e etc. Estou usando sempre partindo do Celsius porque aqui no Brasil a gente tem a medida padrão de temperatura como Celsius, tá? Então, após o nome, tá? Você vê que aqui eu coloquei parênteses e depois eu coloquei o nome. Aqui é um negócio interessante que é o seguinte, o que é isso? Isso aqui, esse trecho aqui, tá? Só do parênteses, significa os parâmetros da sua função. E aqui você pode colocar quantos você quiser. Eu botei 1 e eu chamei ele de Celsius, é o nome. E a gente viu da outra vez que isso aqui é uma variável. Então aqui tem uma variável no parâmetro chamada Celsius e aqui poderia ter várias outras, como tá aqui, ó, teste, ou seja, é uma outra variável e um outro parâmetro. Poderia ter quantos eu quisesse. Quantos de limites eu posso ter? Quantos você quiser. Não tem efetivamente um limite aqui, tá? No caso aqui, ó, Celsius, deixa eu só voltar aqui, ó, quando eu boto o teste, que é o meu segundo parâmetro, fica cinza assim, porque essa variável que está vindo no parâmetro da função, ela não está sendo usada. Então o Visual Code já dá essa coloração cinza para dizer, olha, tem uma variável aí que está ocupando memória, está ocupando espaço e não está sendo utilizado. Ou você faz uso dela ou tira ela fora. No caso eu vou tirar. Eu só quero um parâmetro. Então tá aqui, meu único parâmetro é Celsius, eu poderia ter quantos parâmetros eu quisesse. E por fim, tá? Quando você fecha o parêntese, quer dizer que não tem mais parâmetro na função. E por fim, você é obrigado a colocar os dois pontos. Dois pontos é como se fosse. Você começou, colocou o nome da função e dois pontos é tipo. E então, agora vem o código da minha função. É algo nesse sentido trazendo para o português, tá? E aí depois você é obrigado, quando eu falei de indentação, é porque o Python vai te obrigar que você coloque a indentação. A indentação você usa o tab aqui do teclado, tá? Para jogar ele para frente. Repara que ao tirar ali o tab, a indentação, meu programa passa a ter um erro. Por quê? Porque a tabulação, a indentação, a tabulação, é uma forma do Python entender que esse código aqui, que está sendo executado aqui abaixo, faz parte dessa função aqui. Então, esse código, ele é exclusivo desse escopo aqui. Ele roda dentro dessa função aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ele não entende mais de que esse código é. Então, o erro que ele está dando aqui é isso, ó. Eu espero uma indentação de bloco, tá? O PyLence ali, que é o cara responsável por isso, que é uma extensão do próprio Visual Code, me dá esse aviso. Esse código não vai funcionar. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, que ele volta a funcionar, tá? Aqui embaixo, você vê que eu tenho uma outra definição de outra função. E ela também segue aqui a indentação. Então, tem duas funções, tá? Com a primeira linha da função sendo a definição dela, que contém o nome e os parâmetros, tá? Então aqui, nome, parâmetro, e aqui embaixo é o código da função. Aqui embaixo é o código da outra função. Tá, e o que a função está fazendo, tá? Isso aqui é importante. A função está recebendo aqui, numa variável que eu chamei de Celsius, tá? Tá dizendo ali em cima, parâmetro. A gente costuma dizer que o que está na função sendo passado, a gente já fala logo que é parâmetro, você entende que é uma variável sendo passada por parâmetro. Então, ela está sendo passada por parâmetro e sendo utilizado aqui embaixo numa conta. Que conta é essa? Essa aqui é a conta da fórmula do Kelvin, que é a temperatura em Celsius mais 273. E isso daqui é armazenado aqui, tá? Ou seja, essa conta é feita, armazena nessa variável e retorna. Ou seja, o retorna aqui, mais uma palavra reservada chamada return, tá? O que é o retorno aqui? Retorno é o seguinte, alguém vai chamar essa função. Toda função você faz ela com o propósito dela ser utilizada por alguém. Quando alguém utiliza a função, uma das formas de você, né, ter o que você quer dessa função, ou seja, imagina uma função super complexa,
que faz um cálculo vetorial, alguma coisa muito grande, enfim, a gente pode pensar em várias possibilidades, ela vai receber, vai fazer uma série de procedimentos dentro dela e no final, um dos métodos que ela tem de te entregar o que você precisa é pelo retorno, ou seja, ela retornar o valor que ela achou. Uma função matemática, assim, é bem claro, porque ela vai fazer os cálculos e vai retornar o resultado para você. Aqui é a mesma coisa. Ela recebe um valor aqui em Celsius, vai aplicar o cálculo de conversão em Fahrenheit e vai retornar. E aqui tem uma coisa interessante que vale mencionar, que vem da matemática, que é a ordem, né, com que as coisas são executadas. Esse parênteses que está aqui, tá? Ele é justamente para garantir que a multiplicação vai ser feita antes aqui da soma, tá? Então, o que acontece? Esse asterisco aqui é a multiplicação, tá? Aqui é o parêntese que garante que isso aqui é feito primeiro, tá? Essa operação matemática, ela vem antes, e aqui vem a soma, que garante que é feito depois. E ele armazena nessa variável que eu dei o nome aqui, que poderia ser qualquer nome, tá? Isso aqui funciona, olha só, f, tá? E f. Repara que f recebeu o resultado dessa conta, retorna o f. Funciona. Então, aqui embaixo, tá? Eu estou fazendo já uma coisa, talvez não tão didática, mas acho que vocês vão entender, que é o seguinte. Eu executei a função aqui, a primeira, do Kelvin, passei o valor 37, que vai ser passado aqui, vai assumir isso aqui, tá? E já vou imprimir aqui o retorno da função. Por isso que tem esse parênteses a mais aqui. Estou colocando tudo numa única linha aqui para economizar código. De fato, a gente busca que o código seja cada vez... ele tem que ser fácil de ser entendido, ele tem que ser cada vez menor e ter performance, ou seja, ele não pode ser uma lógica muito complicada que dá muita volta ao mundo. Tem que ser objetivo porque a gente não gaste poder computacional à toa, sabe? Nesse caso, eu vou rodar e vou explicar exatamente o que o programa está fazendo. Ó. Uma das formas que eu tenho aqui de rodar, eu vou rodar de novo só para mostrar as outras formas de rodar, ó, invocando Python direto, chamando o programa. Aqui está os resultados do programa que foi imprimido pela função print, tá? A função print, lembra, ela imprime uma mensagem, uma variável, ela imprime alguma coisa. O que está sendo feito? Tá? A definição das funções está aqui, mas como eu disse, isso aqui é como se fosse só uma assinatura da função, uma definição e por aí vai. Ou seja, ela por si só não está fazendo nada. Você pode escrever uma função gigantesca que, enfim, calcula coisas super complexas, mas se ela não for usada, ela vai ser só uma função escrita, jogada no código. Ela tem que ser chamada por alguém para que ela tenha uso. Senão, isso aqui é só uma função escrita, que nada tem uso no programa. Ou seja, se eu não fizer essa chamada das funções aqui, essas funções, quando o programa executasse, seriam irrelevantes para a execução do programa, ok? Mas eu fiz as chamadas aqui, que é o propósito de explicar o que é funções. Então, aqui, quando eu faço esse Celsius to Kevin passando o 37, ele vai chamar aqui, você vê que eu clico duas vezes aqui, ele mostra que aqui é a função e aqui as chamadas. Então, aqui ele chamou, passou o 37 aqui. Aí que é legal de entender como é que é o parâmetro. O 37, ele cai aqui automaticamente. E aqui, valor 37, ou seja, o Celsius assume esse valor, 37. Ele poderia assumir qualquer valor. Eu escolho o valor que ele quer assumir, quando eu for chamar a função. Então, eu passei 37 e ele vai calcular. Então, aqui, ó, 37 mais 273 deu esse valor aqui, ok? Aqui embaixo, Celsius to Fahrenheit é a segunda chamada que a gente tem aqui na linha 10. Lembrando, o Python é sequenciado, tá? Só que como eu disse, a definição de função, se a função está só definida e não é chamada, nada acontece. Mas o interpretador Python passou por aqui. Mas a primeira linha que ele, de fato, vai fazer alguma coisa que a gente consegue enxergar, que a gente, usuário, consegue ver, é a linha 9. Então, depois ele vem para a linha 10 aqui e chama essa outra função que está definida aqui. E aqui, ó, passei o 37 de novo. Então, aqui, esse cara assume o valor 37, faz a conta na ordem que a gente quer, que é primeiro a multiplicação, depois a soma, joga para cá, tá bom? E aí, depois aqui, ele vem e retorna, tá? Quando ele retorna esse valor aqui, ele retorna para print. Isso aqui é interessante. Essa conta aqui é feita, retorna para print e a print imprime. Então, você vê que o programa é sequenciado e, ao mesmo tempo, ele executa em blocos em cascata. Então, ele primeiro ele vem, chama a função, cai aqui.
Aí ele recebe o parâmetro, 37. Vem cá, aí vai fazer a conta. Primeiro ele faz isso aqui, aí depois ele faz a soma. Aí joga o resultado aqui. Qual o resultado que ele já jogou? Aquele 98,6 aqui embaixo. Ou seja, esse cara está valendo 98,6. Vou até fazer um teste aqui, olha só. Vamos printar esse cara aqui, ó. Vamos printar ele. Você vai ver que eu vou ter dois 98,6. Ó, 98,6, 98,6. Porque na sequência ele vem, se você clicar, segura o Ctrl e aperta com o mouse que ele navega para a função. Então ele veio para cá. Ó, aperta o Ctrl, segura, clica com o mouse, ele navega para onde está a definição da função. Justamente te ajudar a achar num código grande onde está a função. Então ele vai entrar, vai fazer a conta e aqui ele já vai printar 98,6, tá? Na linha de baixo, ele retorna esse 98,6. E quando ele retorna, ele vem aqui para print e imprime o retorno aqui, ó. Então tem uma outra forma de fazer aqui também, ó, que é uma forma que dá uma linha mais de código, mas que também funciona. Ó, f igual a isso aqui. Ou seja, eu declarei uma variável aqui que vai receber esse retorno daqui. Então na linha de baixo, eu faço assim, ó, print f, salva e eu executo de novo. Então, você vê que o valor está aqui, ó, 98,6. Agora está imprimindo uma vez só porque eu removi a print ali da função. Mas você vê que também funciona, são dois caminhos aqui, tá? Esse caminho daqui é o caminho mais curto. Esse outro aqui é um caminho menos curto, tem uma linha de código a mais, e eu fui obrigado a declarar uma variável aqui chamada f. Lembra que o nome de variável é qualquer nome, você escolhe. Geralmente é interessante dar nomes legíveis, nomes que as pessoas entendam o que aquela variável faz, tá? Aqui, ó, na linha de baixo, na linha 12, aqui vamos para 12 agora, a gente está indo para essa função de novo, está executando a de cima dessa vez e está passando o valor 100. Então agora esse cara daqui ele assume um outro valor. É o que eu disse, ele pode assumir qualquer valor, você vai escolher. Você pode sempre que você for chamar essa função, passar valores diferentes. Então ele assume o valor que você quer. Ele assumiu o valor 100, tá? Então aqui ele já vai calcular 100 mais 273, está aqui o resultado, tá bom? Ele armazena aqui e ele retorna esse cara. Quando retornar aqui, a print vai pegar já o retorno e vai imprimir. Então tá aqui. Lembrando que podia fazer assim também, tá? Aqui embaixo, volta de novo para essa função. Então, ó, clica duas vezes, eu tenho as vezes que é onde ela está sendo usada, eu estou usando ela aqui. Então aqui agora eu estou usando o valor 100, tá? 100, faz a conta aqui primeiro, depois a soma, armazena, e aqui embaixo um retorno. E aqui está o resultado, tá? Então, isso aqui é o básico de funções, são funções bem simples, tá? E o grande objetivo de entender funções é entender que você não deve fazer um programa inteiro de uma vez só, gigante, que tem uma única função ou um único propósito, você deve dividir ele em funções, tá? Para você poder reutilizar várias vezes. As funções têm que ter um nome interessante, que seja fácil de entender. As funções também, elas podem ter parâmetros, ou seja, aqui não é obrigatório, tá? Você pode ter isso aqui, só que no momento que você tem a função sem parâmetro, você nesse caso aqui no nosso exemplo não funcionaria, porque a gente precisa do parâmetro da temperatura e Celsius, que é a função de conversão. Então, se é a função de conversão, ela assume que eu vou entregar para ela um valor e ela vai me devolver outro. Ou seja, com base naquele valor que eu dei para ela, ela vai fazer alguma coisa. Então, ela precisa. Então, está aqui o parâmetro em Celsius, que é calculado para retornar em Fahrenheit. Nesse caso, é um parâmetro. O aprendizado que a gente poderia aqui ter vários parâmetros, tá? E a função nem sempre, aliás, pode ter um retorno. Isso é opcional, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, print Fahrenheit, tiro o retorno, ok? Aqui eu não vou ter mais a print, tá? Então, seria algo assim, eu vou também tirar daqui. Não adianta mais eu receber o valor aqui nessa variável f, porque não tem mais retorno, tá? Então, basicamente, é só chamar a função, só que ela passa a não ter muito sentido pelo nome. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, que é print underline, que é para deixar claro que agora ela é uma função de impressão. Ou seja,
Quem for ler vai entender. Então, vou salvar. E agora, na minha nova execução, está vendo que está imprimindo tudo de novo, mas o que está acontecendo agora é, recebeu o parâmetro, calculou, já imprimiu e não retornou nada. Ou seja, o retorno é opcional. Mas, assim, não é muito usual você ter funções assim. Uma função que vai calcular e já vai imprimir. Porque no mundo real você vai querer de fato esse valor para utilizar ele em algum lugar, armazenar ele em algum lugar, fazer alguma coisa com ele. Então, isso aqui funciona, mas assim, é um exemplo muito específico. Você usaria para casos muito específicos e não para o caso mais padrão. Então, acho que hoje é o exemplo aqui de funções. Acho que deu para entender o básico de funções. Eu não entrei muito adentro de outras possibilidades que dá para fazer. Coloquei um exemplo básico aqui e depois a gente segue com mais exemplos aí, com mais coisas da linguagem Python. Valeu, gente!